começar, o presidente Lula confirmou a indicação de seu advogado Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse anúncio foi feito nesta quinta-feira em uma cerimônia no Palácio do Itamaraty. Vamos acompanhar. Você já esperava que eu indicasse o Zanin? Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. A gente lembra que Zanin foi o defensor de Lula na Operação Lava Jato. Só que essa indicação contraria o posicionamento do próprio petista durante as eleições. E a gente relembra também que o presidente do Senado, hoje mais cedo, já tinha confirmado a indicação. Ele afirmou já ter conversado com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, justamente para sabatinar o advogado. Vamos girar com os nossos comentaristas. Conosco nesta edição, Cláudio Dantas, diretamente da capital federal, Brasília, a quem agradecemos demais pela participação. O Dantas já está com a gente aqui na janelinha. Dantas, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Alguma surpresa nessa confirmação por parte do presidente da República, dizendo justamente que vai indicar Cristiano Zanin para essa vaga aberta após a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, e já dá para fazer alguma projeção em relação à sabatina no Senado Federal? Bem-vindo, Dantas. Muito boa noite, Caniato, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite, Salles, boa noite a toda a nossa audiência que já está conosco aqui, que nos acompanha, nos apoia no jornalismo independente diariamente. A indicação de Cristiano Zanin em si, ela não é uma surpresa, como disse o próprio Lula. Todo mundo já sabia que ele era o favorito e que o Lula bancaria essa indicação. Não deve ocorrer também surpresas na sabatina lá na CCJ, no Senado. O Rodrigo Pacheco já deixou isso claro hoje. O Davi Alcolumbre já enviou recados informalmente aí, dizendo que também não haverá surpresas. Eu conversei com senadores que integram a CCJ, que também me disseram que será aprovado o nome de Zanin com facilidade. Inclusive, a sessão será agendada já proximamente, aí depois do feriado de Corpus Christi, provavelmente já teremos esta sessão, o que difere em muito, né, o que aconteceu lá com o André Mendonça, que levou meses para ser formalmente sabatinado. Ô Caniato, o que eu chamo a atenção para a indicação do Zanin é porque é o seguinte, a gente percebe que, claro, todas as lideranças aí do campo do PT, da esquerda no geral, estão apoiando publicamente o nome, publicamente a indicação de Lula. Ninguém vai comprar a briga com o presidente da República, mas internamente estão rachados. O Zanin está longe de ser uma unanimidade no campo da esquerda. Ao contrário, o Zanin é identificado por essas lideranças da esquerda, por integrantes, por advogados, por juristas da esquerda, como alguém de direita. Olha só que curioso. O Zanin se formou na PUC, o Zanin atuou quase que exclusivamente aí para o Lula e também com a sociedade com Roberto Teixeira, em grandes casos aí que nós já mencionamos em outra oportunidade aqui, inclusive na área de falências, na área tributária, mas ele se notabilizou recentemente justamente por causa da Lava Jato. Ele é anti-lavajatista, mas não quer dizer que ele seja de esquerda, que ele seja pró-agenda de esquerda. Ele nunca advogou para movimentos sociais, nunca advogou para o próprio PT, nunca defendeu publicamente pautas da esquerda, e todo mundo está muito com o pé atrás em relação a isso. Não sabem exatamente que posição, né, como será o comportamento do Zanin lá no Supremo. O Zanin, inclusive, ele na época do mensalão não se manifestou publicamente. Isso deixou muita mágoa aí no próprio PT em relação a esses advogados que assumiram defesas de lideranças do PT que foram presas, foram condenadas,
e que compraram a briga política, né? O Zanin nunca integrou essa batalha política. Ele realmente só veio se notabilizar de fato com a Lava Jato na defesa aí basicamente exclusiva do Lula. Né? Então é de fato uma indicação pessoal, personalíssima até, e é um risco alto, porque quando o sujeito colocar a toga, aí é que saberemos exatamente qual será o posicionamento dele. Esse é um questionamento, então, que está presente no campo da esquerda. Não é à toa, havia um candidato concorrendo com ele, que era o Manuel Carlos, que era uma indicação até do grupo Prerrogativas, né, que é aquele grupo de advogados que defendeu a campanha do Lula, defendeu também a absolvição do Lula, né, a descondenação do Lula, e que tinha, então, esse candidato concorrendo, candidato que já se manifestou também aí favoravelmente, né, a indicação do Lula. Ninguém quer comprar briga com o Lula publicamente, mas, de fato, internamente há um risco aí, há um racha. E, para finalizar, essa indicação de agora, do Zanin, ela vai colocar muito mais pressão na substituição da Rosa Weber, na segunda vaga que será aberta. Por quê? Porque essa indicação personalíssima para ser aprovada, naturalmente ela foi alvo de um bastidor, de negociações de bastidor fortíssimas. Então, o Rodrigo Pacheco tem interesse na segunda vaga, o Bruno Dantas tem interesse na segunda vaga, a pressão no Senado será muito grande para que um desses nomes seja indicado para a segunda vaga do Supremo, que o Lula terá direito de indicar. Né? Então, esse grupo da esquerda, dos petistas, também acham que acabarão perdendo a oportunidade de indicar alguém efetivamente de esquerda para essa segunda vaga. Então, esse é o cenário aí de bastidor, Caniato, e que nos traz também uma perspectiva um pouco distinta, um pouco diferente dessa indicação do Zanin. É, de fato, uma indicação personalíssima, mas ela não agrada a toda a esquerda, muito menos ao PT. De Brasília, vamos agora ao Rio de Janeiro. Lá está Roberto Mota, a quem agradeço também pela participação. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Cristiano Zanin, muitos falam, preenche os requisitos constitucionais, jurídicos e legais. Mas, na sua avaliação, ele preenche os requisitos éticos e morais, Mota? Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Que Deus tenha piedade do Brasil. Nós já perguntamos aqui, como é possível que magistrados tenham independência para julgar políticos acusados de crimes, se são os próprios políticos que indicam os magistrados? E aí um amigo querido me lembrou que nos Estados Unidos alguns magistrados são eleitos pelo voto popular. É verdade. Mas eu não sei se isso seria uma solução muito melhor do que a situação que nós temos hoje. Porque se nós temos um dedo ruim para escolher políticos, provavelmente nós continuaríamos com um dedo ruim para escolher magistrados pelo voto. É interessante porque o economista austríaco Hayek comenta em um dos seus últimos livros a falha dos sistemas constitucionais do Ocidente em impedir o crescimento dos poderes do Estado, principalmente esse tipo de Estado que vira personalíssimo. O Hayek diz que, o Hayek falando, ele diz que os políticos do Ocidente agora tendem a interpretar as constituições do jeito que eles querem, ou até a ignorar as constituições completamente. Mas eu acho que o melhor comentário sobre esse caso foi feito em 1548 por um escritor chamado Etienne Boétie. Ele era um magistrado francês, escritor, poeta e teórico político. Prestem atenção no que ele disse no seu livro O Discurso da Servidão Voluntária. Os que giram em torno do tirano e mendigam os seus favores não podem se limitar a fazer o que o tirano diz. Eles têm que pensar o que o tirano deseja e, muitas vezes, para que ele se dê por satisfeito, tem que adivinhar os seus pensamentos.
Não basta que lhe obedeçam, tem que lhe fazer todas as vontades, tem que se matar de trabalhar nos negócios dele, tem que ter os gostos que ele tem, de renunciar à própria pessoa e de se despojar de tudo que a natureza lhes deu. Tem que tomar cuidado com o que dizem, com as mínimas palavras e os mínimos gestos. Tem que consagrar a sua vida ao trabalho de adivinhar à vontade e descobrir os pensamentos do tirano. Tá certo. E também com a gente nesta edição de Os Pingos nos Is, Ricardo Salles aqui no estúdio, deputado federal eleito pelo Partido Liberal. Salles, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, obrigado pela gentileza. Também queria pedir a sua avaliação acerca dessa confirmação de que Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula, será indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal, vaga essa deixada por Ricardo Lewandowski. Como o Congresso Nacional, especialmente os deputados, receberam essa notícia, alguma novidade e dá para projetar como será a sabatina por parte dos senadores? Bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Essa é a bola cantada, né? O Lula já tinha dito que ia indicar o Zanin. Algumas pessoas acharam que poderia ser uma vaga indicada pelo Lewandowski, uma vez que o Lewandowski fez muita coisa para o Lula quando era ministro do Supremo, inclusive o próprio processo que permitiu que o Lula fosse solto e se tornasse candidato novamente, passou muito pela atuação do Lewandowski. Portanto, havia um sentimento que talvez Lewandowski conseguisse indicar, e tinha um juiz que era a pessoa da sua preferência, indicar essa pessoa para a vaga do Supremo. Mas Lula foi direto para o seu advogado, aproveitando que está no início do mandato e ainda tem gordura em termos de popularidade para queimar, porque isso vai desgastar a imagem do presidente, não tem dúvida. Ainda que a indicação obedeça o regramento, né, tem um rito de indicação e ela não está em desacordo com a norma, em que pese a norma pudesse ser um pouco mais restritiva. Não é a primeira vez, o Marco Aurélio Mello era primo do presidente Fernando Collor, enfim, há outros casos aí de indicações de pessoas excessivamente próximas ao presidente da República. Mas me parece que vai criar uma questão processual dentro do Supremo Tribunal Federal, porque Zanin não só defendeu o Lula nos processos, o Lula e diversos réus no processo da Lava Jato, portanto, em relação a todos esses processos, ele está irremediavelmente impedido de julgar, mas também, na qualidade de advogado, subscreveu muitas ações contra vários políticos do lado da direita, do lado dos conservadores e dos liberais, na qualidade de advogado. Portanto, todas essas partes contra as quais Zanin advogou, ele estará irremediavelmente suspeito. Ele não pode julgar nenhum caso contra o qual ele tem advogado. Contra o réu ele tem advogado. Isso é absolutamente inadmissível em qualquer país do mundo. Por outro lado, com relação à sabatina, o que se avizinha é um passeio, né? Porque, obviamente, Pacheco vai fazer, e o próprio governo Lula vai fazer, eles têm maioria no Senado, vai fazer com que o nome seja aprovado sem maiores problemas. Talvez havia ali uma discussão se o Alcolumbre poderia deixar o nome do Zanin aguardando mais tempo na CCJ, talvez não tanto quanto ele fez com André Mendonça, mas deixar algum tempo lá como forma de demonstrar o seu descontentamento com aquela decisão do IBAMA que indeferiu a exploração de petróleo lá na Foz do Amazonas e que beneficiaria o estado do Alcolumbre, que é o Amapá. Então, vamos ver se ao indicar e tramitar no Senado essa indicação, se vai tramitar com celeridade ou não. Mas não me parece que haja algum grau de resistência suficiente para criar problema ao Zanin lá na sabatina do Senado Federal.